Salve, rapaziada! Eu já criei alguns visualizadores de áudio com C++ e descobri como ler o áudio completo do buffer. No entanto, a maneira correta é ler o espectro em tempo real. Existe uma biblioteca que dá para fazer isso, que é FFT. Então, nesse vídeo, vamos ver como desenvolver um visualizador de áudio com C++ e também com SFML e FFT. Antes de mais nada, precisamos saber o que é FFT. FFT significa Fast Fourier Transform, que em português é transformada rápida de Fourier. É um algoritmo que, em resumo, calcula as frequências. Ela separa um sinal em camadas através de cálculos trigonométricos. Radares, sonares, Wi-Fi e muitas outras coisas funcionam com esse conceito. Para mais informações, eu sugiro a leitura na Wikipedia. Uma biblioteca C e C++ que podemos obter os dados calculados pelo algoritmo da FFT é a FFTW. O endereço dela é fftw.org. Atualmente, ela está na versão 3. Para você instalar no Ubuntu, você roda esses comandos aí na tela. Se você estiver no Windows, você pode utilizar o VCPKG, ou se estiver no Visual Studio, utilize o Nugget para procurar e instalar a FFT. Após satisfeita a teoria e as dependências, vamos iniciar o projeto. Bom pessoal, já vamos começar a desenvolver o nosso projeto e vamos abrir aqui um diretório para a gente criar uma pasta para a gente organizar o nosso código. Eu já tenho alguns arquivos aqui, tudo que a gente vai utilizar no nosso projeto. Vamos criar um projeto de nome Audio Visualizer. Somente isso aqui. Vamos já pegar esses arquivos aqui, já vamos colocar aqui dentro. Aqui a gente já vai abrir um terminal, porque a gente vai utilizar essas músicas aqui como exemplo. E para a gente não escrever o código SFML básico que a gente já conhece, eu já tenho um modelo aqui de sfml.cpp, que eu vou chamar de main.cpp. Vamos abrir esse arquivo aí. A gente carrega o SFML, desenha somente uma janela na tela, coisas bem básicas e simples. Aqui a gente só vai alterar o título para Audio Spectrum, por exemplo, para ficar legal. Já vamos compilar aqui, vamos dar um tail "-n1" no nosso main.cpp, só para pegar o comando aqui mais fácil e rápida, né? Copiar, Shift, Ctrl V, Enter, perfeito, compilou. Se a gente rodar, já aparece a janela preta sem nada. Já vamos abrir aqui o nosso main.cpp e já vamos começar a alterar o nosso código. Bom, esses arquivos aqui, a gente vai passar via linha de comando, os áudios, para a gente fazer o teste. Como a gente vai passar via linha de comando, a gente vai ter que alterar aqui e receber o nosso, tanto o int argc e também o nosso char ponteiro argv. E aqui a gente já consegue tratar se a gente passou o parâmetro via linha de comando. Então, para a gente verificar, o argc vai ter que ter no mínimo dois argumentos, né? O arquivo e o argumento que o cara vai passar. Se não tiver, a gente já vai dar aqui, na verdade, se for menor do que 2, né? Já coloquei maior ali, ó. stdser, usage, por exemplo, dois pontos, colocar o usage com o maiúsculo, vou dar um espaço aqui, passar o nome do arquivo, né? O arquivo binário, né? Que é o 0, e o cara tem que passar um arquivo chamado, qualquer arquivo FID, ou MP3, ou Wave também, se eu não me engano, o GG também, o SFML agora aceita. Antigamente era só Wave. A gente vai precisar também incluir aqui, ó, a nossa IO Stream. Se o cara entrou aqui é porque tá tudo errado, a gente precisa parar com o nosso exit failure. Então, só para a gente já compilar aqui para fazer um teste, vamos abrir aqui, novamente aqui, ó. Vamos passar o nosso a.out aqui só para ver, ó. Já precisa passar um áudio. Se a gente passasse aqui um áudio qualquer, né? Áudio.mp3, ó, já abriria. Só que esse áudio.mp3 ele não existe e a gente tem que verificar se esse arquivo existe e se ele é um arquivo de áudio válido. Aliás, a primeira coisa que a gente precisa fazer é incluir aqui, ó, a nossa sfml/audio.hpp. Então a gente vai criar um buffer, a gente vai armazenar o nosso áudio no buffer. Então a gente vai criar um sf sound buffer, vamos chamar de buffer mesmo, ponto e vírgula, e aqui a gente vai fazer a verificação se o nosso buffer .load from feed argv1, se ele não existir ou se não for um arquivo válido, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, mandar um ser e também parar a execução. Só que aqui não vai ser o usage, né? Aqui a gente vai passar outra mensagem aqui para o carinha. Vamos colocar aqui, por exemplo, filed to load audio feed, por exemplo. Se a gente fizer aqui, ó, novamente, recompilar e rodar, ó, já teve um erro aí porque o nosso
áudio, ele precisa de mais uma flag que é --library sfml-áudio, senão ele não vai compilar. Perfeito, compilou. Se a gente passar aqui de novo o nosso, a gente colocou audio.mp3, ó, já falhou, não é um arquivo válido, aliás, nem existe. Então, tudo certinho por enquanto aqui. Bom, se ele passou por aqui, a gente já pode criar o som baseado no nosso buffer. Então, SF dos pontos agora sound, e a gente vai chamar de sound mesmo, e já vai inicializar ele com o conteúdo que está no nosso buffer. E já vai pegar o nosso sound e vai tocar com o nosso play. Em relação ao nosso SFML, esse código inicial aqui para a gente começar a trabalhar. Agora a gente vai utilizar a nossa FFTW. Primeiramente, antes de mais nada, a gente precisa incluir ela após instalado, né? FFTW 3.h, versão 3. Primeira coisa que a gente tem que adicionar a nossa FFTW após a gente incluir, a gente precisa criar os dados de entrada que a gente vai pegar do buffer, né? A gente vai ter que criar um ponteiro de entrada e também um ponteiro de saída. Aliás, os cálculos, a FFTW, lembrando, ele é uma biblioteca extremamente complexa, muitos cálculos avançados de matemática. Se você tiver um hardware mais ou menos como é o meu aqui, pode ser que você tenha um lag ali na exibição dos dados. Por exemplo, tocou bumbo, só depois de alguns segundos que apareceu a imagem do bumbo. Mas isso é uma questão de hardware. Lógico que a gente pode fazer algumas optimizações, mas aqui a gente vai fazer da maneira mais básica e fácil possível para você entender como ela funciona. Aliás, lembrando de cálculos matemáticos, é bom a gente incluir aqui também, ó, a nossa CMath, e a gente vai utilizar a nossa skirt, que é a nossa raiz quadrada. Então, para a nossa FFTW, a gente vai criar o tipo FFTW_complex, um ponteiro de entrada chamado in. Nesse sim a gente vai alocar os dados com uma função especial, não com a malloc, mas existe uma FFTW_malloc. Com ela a gente vai armazenar os dados de uma quantidade de dados específica. Você vai ter que ter uma const int, por exemplo, vamos chamar de sample_size. Esses números aqui, coloque números 1024, 2048, coisas desse tipo. Utilize 1024, que é um número legal aí para a gente ler os dados do som. Nessa entrada aqui, a gente vai ter alguns cálculos aqui. Primeiramente, a gente vai ter que converter o tipo ponteiro, né? FFTW complex ponteiro, o cálculo que a gente vai ter da nossa FFTW_malloc. Então, a gente vai calcular com sizeOf o tipo FFTW complex vezes o nosso sample size, que é 1024. A mesma coisa a gente vai fazer para o ponteiro de saída, a gente vai chamar ele de out. Então, é só copiar aqui e renomear para out. Então a gente já tem os dados de entrada, só que ele vai gravar tudo em um plano de áudio e a gente precisa do tipo FFTW underline, não carregou LSP, mas é plano assim mesmo. E a gente vai chamar de plano mesmo. E a função é FFTW plano underline, o LSP não está muito bom aqui, mas é DFT underline 1D. Se a gente abrir aqui, apareceu, beleza. Então, primeiramente, a quantidade de samples a gente definiu como sample size. Vírgula, a entrada a gente definiu o ponteiro em in, a saída em out, vírgula, ó, já tem um erro aqui, não é FTWL, é FTW plan, por isso que é bom ter o LSP, né? Bom, agora sim, ó, complex in, vírgula, que reinicia aqui, FTW somente sem um L. Vamos ver se agora vai, sample size, vírgula, agora sim, ó, FFTW complex in, vírgula, o nosso out. Aqui a gente passa duas macros, que é FFTW underline forward, vírgula, FFTW underline estimate, ponto e vírgula. Perfeito, passou. Então a gente já criou o plano de áudio. Agora a gente precisa ter um vetor do tipo float, onde a gente vai armazenar os nossos espectros, que geralmente a gente tem que já redimensionar ele para metade dos nossos samples. Então a gente vai criar um std_vector do tipo float, lembrando, o SFML ele utiliza o vector, você não precisa incluir. Então vamos criar os samples, esse sample vai ser baseado no nosso sample size dividido por 2. Vamos chamar de espectro. Os nomes não serão confundidos quando a gente criar o nosso sample, que a gente vai obter os samples mesmo. Falando nele, já vamos adicionar ele, que a gente vai pegar esses samples da nossa matriz lá no buffer. A gente pode criar um const sf_int 16 para optimizar. Tem que ser um ponteiro, já vamos chamar de samples igual o nosso buffer, que a gente já carregou, ponto get samples. Agora sim, nome correto. Esses samples, ele vem com o número de amostra, então a gente também tem que ter um size t nesse caso agora. Vamos chamar ele de sample underline count,
que a gente vai contar quantos samples vem lá do nosso buffer, que é o nosso get sample count. Agora a gente precisa obter a quantidade de canais que a música, que o som que a gente vai passar vai ter. Pode ser também um std:/size_t, vamos chamar de channels. Vai ser igual, mesma coisa, também no nosso buffer, ponto get channel count. Geralmente são dois, né? Dois canais. E por final a gente tem que iniciar a quantidade de samplers que a gente vai contar. E a gente vai incrementando. Vamos criar do tipo também std:/size_t e vamos chamar de current_sample, que a gente vai iniciar do 0. Então, para você inicializar esses objetos, se faltar algum a gente coloca depois, mas eu acredito que somente esses dados aqui para a gente inicializar a nossa FFT. Agora, dentro do nosso loop, a gente precisa fazer algumas verificações e também os cálculos necessários para a gente exibir o espectro. Primeira coisa que a gente tem que fazer é quando a música terminar, né, para não dar uma nossa falha de segmentação, coisa do tipo, a gente precisa verificar se o nosso sound, se ele terminou, se o status dele, get status, for igual a sf:/sound:stopped, ou seja, se ele parou, a gente tem que brecar o nosso loop while. Agora a gente precisa preencher aquele array lá do nosso IN, que é multidimensional, é o I e o 0 e o I e 1. A gente precisa preencher ele com o cálculo que a gente vai obter dos nossos samplers. Então, a gente vai calcular de acordo com um loop for aqui. Aqui é bom colocar do tipo int e de acordo com o nosso sample size. Vou colocar esse mais lá de cá, que aí fica... Ele calcula primeiro, né, mais desempenho nesse caso. Então, vamos criar um índice para a gente armazenar o cálculo, né, do tipo size_t. Vamos chamar de index. Vai ser igual, separar aqui entre parênteses, a gente criar um módulo, né, o nosso current sample mais o nosso i. A gente vai obter do módulo do nosso sample count dividido pelos nossos channels. Agora o nosso array in do ponto i. O 0 é a parte real que a gente precisa. Vai ser igual samples, só que qual o endereço do sample? Esse endereço a gente vai obter do nosso índice vezes os nossos canais. Dividido, aí agora a gente vai ter o número real. Bom, eu vou colocar um número aqui, que é bem fácil de lembrar, ó, 32768. E ele tem que ser do tipo float, então ponto 0, ponto e vírgula. A parte imaginária, que é os números complexos, primeiramente ele vai adicionar ao 1. E ele vai ser sempre 0.0. Feito isso aqui, a gente precisa agora passar o nosso plano para uma função chamada ffTW_execute. ffTW_, mal que o LSP não funciona, execute, vamos ver se vai. Aí a gente passa o nosso plano que a gente criou com o nosso plano. Após a gente passar para o nosso plano, agora a gente precisa calcular a magnitude do espectro. De novo com o loop for, do tipo int, iniciando do vazio ou do zero, tanto faz. E a gente vai pegar do nosso sample size dividido por 2. Vou colocar o mais aqui para incrementar. Colocar dentro do nosso espectro que a gente criou, né? Que a gente chamou de espectro mesmo. De acordo com o i, vai ser igual ao nosso std:/raiz² skirt, que a gente adicionou ao nosso skirt. Bom, o cálculo é o seguinte, a saída do i da parte real vezes a própria saída do i também do nosso real, mais a saída do i da nossa parte imaginária mais a saída do i da nossa parte imaginária. Só que o nosso current sample a gente não está incrementando nada a ele, então a gente vai sempre incrementar o nosso current sample de acordo com o nosso sample size, que é o 1024. Basta a gente desenhar agora esse espectro na tela. Como são vários, né, várias barras, a gente vai ter que criar um loop for aqui, do tipo int, começa do vazio. Vamos desenhar boa parte da tela. Vamos colocar aqui, por exemplo, 250 para iniciar. Tá de bom tamanho, né? Depois a gente altera caso não pegue a tela certinha. Vamos colocar 350. Qualquer coisa a gente vai alterando depois. A gente vai criar um sf:/rectangle shape, que vai ser vários retângulos na tela, rectangle shape, vamos chamar ele de bar. Esse bar, a gente vai ter que definir o tamanho dele, .set size. Ele recebe um sf:/vector_to_f. Aqui a gente vai colocar uma largura de 2 por enquanto. A altura vai ser de acordo com o nosso espectro da posição i vezes 10, por exemplo. Depois a gente manda o nosso bar set position. A posição dele, calcular i vezes 3, por exemplo, aí ele vai ficar um do lado do outro, mas vai ter um lagzinho de espaço.
E para a gente ter o tamanho da janela dinâmico, a gente pode passar um window.getSize, getSize em relação ao nosso y. Talvez ele tome a janela inteira, né? Mas qualquer coisa a gente vai alterando. Bom, isso aqui não vai aparecer na tela, porque ele vai jogar para baixo. Ao invés de você ficar utilizando o número negativo aqui, ó, a gente pode utilizar um bar.set rotate e rotacionar ele em 180 graus, ele volta para cima. E finalmente, a gente pega o nosso window e desenha o nosso draw, window draw, o nosso bar. Perfeitamente aí, sem nenhum erro, qualquer coisa a gente vai alterando aqui. Vamos sair daqui, Ctrl L. Para a gente compilar, como a gente adicionou a biblioteca FFTW3, você tem que passar L FFTW3. Verifique no seu PKG config, geralmente você precisa dessas flags. Compilado com sucesso, se a gente rodar um A.out, precisa do arquivo. Se a gente colocar um áudio.mp3, como a gente fez, falhou abrir. Só que a gente tem um áudio aqui, né? Vamos passar o nosso... Primeiramente, vamos colocar esse costa a costa, seus olhos. É um rapzinho legal. Ó. Já apareceu o áudio totalmente aqui. Veja que tem um lagzinho entre cada lado, né? E aqui não chegou até o final, né? Mas já funcionou. Alguns picos chegaram muito alto aqui. A gente poderia até modificar isso aí para ficar mais legalzinho. A gente poderia jogar aqui, ó. Você viu que não pegou a tela inteira, né? 430 e eu acredito que já vai até o ponto certo. Então já vamos rodar aqui, rodar o nosso costa a costa aqui de novo. Ó, pegou a janela inteira. Só que tem um problema aí no nosso código. A gente precisa, como a gente criou o plano, o in e o out são ponteiros do malloc. Após a finalização do nosso loop while, a gente precisa liberar esses recursos. Então FFTW underline destroy plano. Qual é o nosso plano? O nosso plan que a gente passou. Também a gente vai precisar do nosso FFTW free, o nosso in, ponto e vírgula, e também o nosso out, né? Senão a gente vai ter problemas de memória ali. Não esquecer dessas instruções aqui. Se você tiver com orientação objeto, você coloca no seu destrutor. Vamos recompilar para ver se é isso mesmo. Jogar o nosso som aqui de novo. Perfeitamente rodando sem problema. Se você quiser garantir que está sendo tudo passado, você pode passar um traço G, traço wall aqui, né? Para ver se não está tendo erro de falha de memória. E F sanitize igual a address, por exemplo. Vai aparecer na tela, vou jogar aqui para baixo, tá? Mas tudo bem, qualquer coisa você já sabe qual é o comando inteiro, que eu queria deixar para aparecer na tela para você. Mas vamos deixar aqui mesmo, né, com as flags. E não tem esse barra aqui não, porque aí A.out, nada, .A.out, o nosso costa a costa, seus olhos. Rodou normalmente, é porque não tem falha de memória. Bom, aqui a gente já vê que as barras estão muito grandes e estão posicionadas errado. Então, daqui para frente vai ser somente perfumaria. Se a gente abrir aqui, a gente pode, primeiramente, definir aqui a posição da nossa barra. Ela não pode começar do zero aqui. Eu quero colocar ela na metade para a direita. Então, eu vou multiplicar já por 6 aqui, vírgula 6, mais, para não ter problema aqui, o window.getSize do ponto X dividido por 2 para a gente tentar centralizar. Só que como ela tem 430, né? Vou somar aqui uns 480.f. Vamos jogar aqui para baixo só para eu ficar enxergando melhor, né? Esse aqui, vou colocar aqui 2.f, na verdade. Esse som, né? Sumiu. E o Y, para não ficar lá embaixo também, né? A gente também vai dividir por 2.f para não dar aquele warning. E somar mais uns 300.f para ficar na posição legal. Vamos só ver se é isso mesmo. Ctrl L aqui, recompilar, rodar. Foi muito pro lado, né? Ao invés da gente colocar o get size, vamos pegar a posição da janela, centraliza. Get position, window, position do nosso X e também o get position do nosso Y. Vamos recompilar aqui para ver se é isso mesmo. Que aí fica no centro. No centro do lado direito, deixa eu ver. Ó, legalzão, perfeitamente. Justamente a posição que a gente tinha que colocar. Então você já vê pela lógica, se você colocou de 0 até 50, começou daqui
Para você inverter, é só você fazer o menos menos, do 49 para baixo. Então, a gente poderia até copiar esse loop aqui, ó. Então, você pega esse loop aqui todo, Y, cola aqui, P, se lá termina no 50, né, até o 49, começa no 50, 49, enquanto ele for maior ou igual a 0, a gente vai decrementar. Desse jeito a gente inverte a nossa barra, inverte a barra mais da posição do centro para trás. Vou dar aqui para ver se é isso mesmo, se não fiz nenhuma besteira. Fiz besteira. Vamos ver aqui o cálculo que a gente vai fazer. Se a gente está fazendo um I vezes 6, a gente tem que fazer 49 menos I, né? 49 menos I vezes 6, mais esse aqui vai ficar na mesma posição, né? Vamos diminuir aqui para os nossos, colocar uns 340, 300.f, mais ou menos, né? 300.f. Então, se a gente compilar de novo, eu acho que agora ele vai ficar, terminou ele, e já começa o outro de forma, ó, perfeitamente. Ficou só um lag aqui, né? Então a gente pode somar, vou colocar aqui uns 340. Se ficar por cima não tem problema, só ficar uma parte mais branca, né? Mas vai ficar legal do mesmo jeito. Aponto Alt, ó, perfeitamente. Consegui fazer. Então a gente tem o mesmo espectro daqui para cá, é o de cá invertido, que a gente faz de 49 para menos. Agora a gente precisa criar, vou aqui mostrar para vocês, a mesma coisa que a gente fez, só que esse aqui a gente tem que inverter, vai ficar na esquerda mais embaixo, e o da direita a gente inverte para baixo. Como a gente inverte, basta a gente definir como negativo o nosso espectro. Então se a gente vem aqui, ó, no nosso, vamos fazer um de cada vez para você ver o que eu estou falando. O set size, se a gente copiar ele aqui, ó, trouxer aqui para baixo, esse espectro aqui ó, a gente pode tornar ele negativo, mas é bom proteger todo mundo aqui, ó, que é todo esse cálculo desse conteúdo aqui, redesenhar a nossa barra. Então essa mesma barra ela será desenhada duas vezes nesse loop, só que do lado direito agora. Se a gente recompilar aqui e rodar, ó, veja que ficou a barra embaixo. A gente pode fazer a mesma coisa para o nosso outro loop. A gente pode pegar esse set size, pode pegar tudo isso aqui, ó, a mesma coisa, só que está no loop de baixo, P, sem alterar nada. Ctrl L aqui, recompilar, rodar de novo, Enter, ó, perfeitamente. Conseguimos aí adicionar o espectro do jeito que fica legal. Bom, você ainda pode customizar agora o SFML para ficar mais bonitinho, né? No nosso main.cpp aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente tem essa imagem e também a fonte. A gente pode colocar um fundo, vamos colocar já um fundo, né? E inicializar ele aqui depois do nosso FFTW. Vamos criar um SF2.texture. Vamos chamar de texture mesmo. O nosso texture a gente vai ler do nosso arquivo .bg que a gente tem aqui mesmo. Basta criar o nosso sprite, que é drawable, né, para o nosso SFML desenhar na tela. Vamos chamar de sprite mesmo. E a gente já inicializa com o nosso texture. Ponto e vírgula. Vai pegar já 00 mesmo, se a gente não definir set position. A gente vem aqui, ó, depois do nosso clear, a gente cria um window, draw, o nosso sprite, que é o nosso bg, sprite, bg, ponto e vírgula, perfeito. Se a gente recompilar e rodar, já ficou um fundo legal, né? A gente tem aí o fundo e a gente pode colocar o nome da música com aquela fonte aqui no canto superior esquerdo. Então, se a gente voltar lá para o nosso vim.main, a gente pode, logo depois aqui do nosso sprite, criar uma fonte, sf2.fonte, vamos chamar de fonte mesmo. A nossa fonte, a gente vai ler .load from feed, essa fonte aqui, ela andarilho, barra andarilho.ttf. Vamos criar um std2.string para a gente criar uma música, music, que vai ser o nosso igual argv1 que a gente está recebendo, né? E aí a gente pode criar um texto, sf2.text, vamos chamar de text mesmo, e já vamos inicializar ele com o nosso music. A nossa fonte é a nossa fonte mesmo, que a gente criou, e vamos colocar bem pequenininho aí, né? 18, por exemplo. E vamos posicionar o nosso texto, text.set position, vamos colocar 20 do x, 20.f, né?
vírgula 20.f também do nosso y. Vamos colocar menos no y para ficar um pouco colado em cima, né? Bom, a música que vai passar, essa music, ela vai passar com a extensão .mp3, né? Então a gente pode optimizar ela. Music vai ser igual a music.substr para a gente tirar o nosso .mp3, vírgula 0, o nosso music.length, tamanho dela, menos .mp3 são 4 caracteres, então menos 4, já aparece somente o nome da música lá. E por final a gente desenha aí o nosso text, copia aqui, colar e a gente coloca aqui o nosso text. E daqui embaixo. Declarado nosso text, a gente criou esse text aqui, né? Ó, a gente fez toda a alteração aqui dentro, cara. Então vamos jogar isso tudo lá pra cima, na verdade, né? Olha que loucura. Agora tá certo, agora pegou o text, tá vendo? Vamos lá ver, recompilar aqui. Vamos rodar para ver se funciona. Ó, apareceu certinho. Então, está perfeitamente aí criado o nosso Music Visualizer. Você pode melhorar ainda aí. Você pode pegar a duração do áudio com o seu buffer.getDuration.iSeconds. Aí você faz um cálculo ali com a IOManip para você ver o tempo exato. Se colocar na tela, você pode colocar uma coisa para rodando do lado. Pode fazer outros gráficos ao invés de ser com barra, círculos, né, do SFML, outras coisas também. Optimizar até o binário aqui, né, que ele ficou um pouco grande se a gente utilizar um traço O3 aqui, por exemplo. A gente tem um DU-LHS, o nosso A.out, ó, 524K. Poderia, já ver que não deu falha de memória mesmo, né? Poderia tirar esses conteúdos daqui, ó. Os testes já foram feitos. Basta a gente, ó, 32K, bem melhor ainda. A gente tem aqui, ó, o nosso Seu Jorge. Mas eu acho que eu editei essa música aí. Ó. Perfeito, eu vou deixar tudo lá no GitHub. E para finalizar, vamos colocar aí a música completa. Ali eu tinha editado, aqui tem, ó lá, quem não quer. Vou deixar os áudios aí para vocês também, caso vocês queiram. Enter. Meditando sobre o que de fato aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama, como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo e você com medo. Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Não quer sou eu. Pois é. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. Vai, eu não te vendi, eu aqui pensando.